Vamos lá. Então, continuando, né, eu parei dizendo que entre os anos de 1860 e 1870, no Cairo, existia uma dança solo feminina que ficou muito famosa, tanto para esses conquistadores, né, esses colonizadores que chegaram, essa trupe conhecida como a invasão napoleônica ao Cairo, né, que deu origem, inclusive, ao período chamado de orientalista. Essa dança era conhecida como ballad. Então, a primeira coisa que a gente ouve quando fala ballad, eu acredito que a minha espectadora, a minha leitora, tá assim já familiarizada com esse termo, mas sempre é bom aqui, né, trazer um esclarecimento. Ballad quer dizer algo da terra ou minha terra. Então, o que acontecia? As famílias que vinham do campo e migravam para o Cairo, elas mantinham as suas tradições, né? Ballad se estende a um estilo de vida, não apenas a um ritmo ou uma dança, mas sim a uma cultura dos, digamos assim, caipiras, pessoal do interior, pessoas simples do interior que migravam para o Cairo, ficaram conhecidas como pessoas ballad. Existem muitos trabalhos específicos sobre ballad. Aqui não é um vídeo sobre esse tema, né? Então eu vou trazer um resumo do resumo para contextualizar o que eu quis mostrar nesse capítulo, que é justamente esses caminhos percorridos pela dança do ventre, passando então pela dança que era originária dessas famílias, que é a dança mais, digamos, caseira. Então, ficou conhecida como dança ballad, essa dança que era natural, principalmente nessas famílias que vinham do interior. Eu vou ler um trechinho aqui que eu acho bem interessante. Muitos pintores e escritores viajaram para o mundo árabe entre os séculos XIX e início do século XX em busca de inspiração para seus trabalhos. O resultado foi que as bailarinas se tornaram um símbolo de sensualidade aos olhos do mundo estrangeiro que caracterizava a vida oriental. Aqui eu falo, justamente, eu trago esse trechinho para mostrar como essa dança, que era uma dança, apesar de ser da família, era apresentada em alguns lugares, as bailarinas, essas moças da família, ou até algumas que se profissionalizaram, dançavam de forma sensual, porque os movimentos eram muito sinuosos, acabou repercutindo para se criar uma ideia de dança oriental no estrangeiro, né? O traje que elas usavam era a galabia valade, com e muitas vezes uma faixa no quadril quando elas iam dançar, que essa faixa podia ser o próprio lenço que elas utilizavam para cobrir o cabelo, como é bem típico da dança oriental. E a evolução dessa dança, né, acabou trazendo mais uma estrutura composta de 3 partes. Uma introdução que tinha normalmente um mauau, que é aquele trecho onde a voz humana imita o instrumento melódico, né, ou o próprio instrumento melódico. Uma parte principal que era chamada de ballad, de taksim ballad ou ballad awad, e que tinha uma divisão, porque taksim quer dizer improviso. Então essa música ela ia num crescente, né, desse improviso entre o instrumento melódico e ritmo, criando uma aceleração, e no final ela voltava a um trecho mais melódico e ela sempre terminava mais ou menos como iniciava. Inclusive se fala, né, não sei se isso é real, se é uma forma de representação da música,
que as moças, elas começavam lentamente, né? Vamos imaginar que numa festa de família o pai permitia que a moça dançasse e aí os músicos começavam essa improvisação melódica, esse taxim, aí ia para uma pergunta e resposta e depois ia então para uma aceleração. E a menina meio que se empolgava e aí o pai olhava lá para os músicos e eles diminuíam o ritmo e voltava a ser uma dança mais sinuosa e terminava como começou. Então, a dança ballad pode ser considerada uma dança de camponeses que foi urbanizada a partir do século XX, quando eles migraram para a cidade. O acordeão e o saxofone foram incluídos e os passos adquiriram leveza. Quando a gente traz a questão de uma dança que ficou conhecida como um estilo de dança oriental, eu posso dizer que o ballad é a dança oriental mais próxima da dança do ventre, mas ainda não era, assim como não é tipicamente a dança do ventre, porque a dança do ventre ela é uma dança híbrida que foi construída através de 3 bases fundamentais, né? Que é essa influência então das danças que aconteciam nesse período, como as danças Awali, Ngawasi e o Ballad, que formam ali um eixo mais folclórico, uma remota ligação com as danças ancestrais, principalmente essas danças femininas ligadas a rituais de fertilidade, e a partir então dessa ocidentalização, elementos que não eram típicos orientais, como elementos e passos do balé, foram introduzidos, fazendo então a construção de uma dança que ficou conhecida como o nome de dança do ventre, né? No Oriente, Raqs al-Sharq, que quer dizer dança oriental. No Oriente, Raqs al-Sharq pode ser considerado uma versão moderna do ballad, aonde foi evoluindo para essa ideia de uma dança mais estruturada para show. Eu trago aqui nas páginas 36 e 37 justamente a questão da dança do ventre, né, da onde que ela se constrói com esse nome, e o Raqs al-Sharq ou Sharq. Essa ideia de uma dança que vem pautada por uma raiz ritualística muito forte, justamente por causa dessa ideia da movimentação pélvica e da sinuosidade, né, da dança com uma ligação muito perfeita em termos de representação musical e corpo, como no ballad, e toda essa ligação com as danças que existiam nesse período, como a movimentação de quadris ritmadas, como as gawazes utilizavam, a sofisticação do gesto e a proposta da dança Awali. E isso chegou no estrangeiro, né, no colonizador, de uma forma que ele criou então um imaginário de uma dança feminina oriental extremamente sensual, e que quando essa dança foi levada junto com outros produtos do Oriente para serem expostos em feiras ali no final do século XIX, início do século XX, principalmente na França, da onde vinha a comitiva de Napoleão, eles vendo essa dança, algum jornalista da época escreveu que a dança oriental ela tinha uma movimentação muito forte no ventre, né, na região do ventre, e que poderia ser chamada de danse du ventre. E aí a palavra se popularizou e a dança oriental passou a se chamar dança do ventre, para tradução dessa movimentação pélvica que era muito visível na nossa dança. Quando
essas bailarinas chegaram lá no Ocidente, né? Que já é o capítulo 5, que eu só vou finalizar esse último vídeo para depois, num próximo, a gente falar sobre a ocidentalização, mas só para fazer o gancho, elas dançavam o quê? Né? Não era essa dança do ventre que a gente conhece. Eram muitas gauazes, eram algumas awalins e eram algumas bailarinas que dançavam como balaji. E eles criaram uma ideia de dança oriental, né, baseada que todas essas danças tinham uma movimentação muito forte na região do quadril. Porém, eles tiveram uma certa frustração ao enxergar essas bailarinas, porque quem iam, né, quem eram as pessoas que iam, não era a elite, era as pessoas que estavam em busca de novas oportunidades, e nem sempre a estética física dessas bailarinas correspondia àquele imaginário que os próprios pintores, como Flaubert e todos os artistas que vieram na comitiva de Napoleão e que traduziram através de livros e de pinturas aquele imaginário dos haréns, aquele imaginário das ruas do Cairo com as bailarinas dançando, eles retrataram como uma mulher ocidental. Então acabou que o que chegou para eles era muito diferente esteticamente. E aí, como toda colonização, o que ela faz numa cultura? Cheguei até a me engasgar. Ela a transforma, né? Ela se apropria, passa um verniz e faz uma tradução para aquilo que ela entende como sendo o ideal. E aí é que a nossa dança passou por uma grande transformação a partir da sua ocidentalização, que vai ficar para o próximo vídeo. Comenta comigo, traz a tua opinião e traz as tuas perguntas que eu vou ficar muito feliz em responder. Um beijo e até o próximo vídeo.